O governo federal decretou que, a partir deste ano, agosto será o mês dedicado à primeira infância. Essa etapa é fundamental para o desenvolvimento humano e as políticas públicas devem garantir que os adultos possam dar a atenção que as crianças de 0 a 6 anos precisam. Pois é. Sobre isso, eu conversei com a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, especializada no desenvolvimento de crianças e adolescentes, Luciana Maria Caetano. Esse é um período importantíssimo que reúne duas faixas etárias que são fundamentais para o desenvolvimento humano, de 0 a 3 anos, que a gente intitula de primeiríssima infância, um período que o bebê recém-chegado ao mundo tem que construir conhecimento sobre esse mundo, sobre si mesmo, na relação com os outros. E depois o período de 3 a 6 anos, um período importantíssimo de construção de noção de si mesmo, de construção aí de toda a autoestima dessa criança e de aproximação dessa criança com a cultura na qual ela está inserida, do ponto de vista da construção da linguagem. É uma criança cientista, é uma criança exploradora, uma criança que nesses 3 primeiros anos da vida dela, ela terá condições de aprender mais rapidamente do que em todo o restante da sua vida. Então, essa criança, ela chega e o seu comportamento é de experimentar o mundo, experimentar pelo sabor, pelo odor, pelo tocar, pelas descobertas. Qual é a atitude esperada dos pais em relação às crianças nessa fase? Presença. Os pais precisam estar lá. Os cuidadores, seja pai, seja mãe, ou um cuidador, ou se é uma avó, é preciso estar presente. Portanto, todos os estudos da primeira infância hoje apontam a necessidade de cuidados com essa fase que antes não se sabia, que antes não se compreendia. Então, toda a evolução da pesquisa em psicologia com crianças de 0 a 6 anos mostra essa necessidade de que essa fase seja atendida pelos adultos responsáveis por essa criança com presença. Daí nós termos, por exemplo, em países de primeiro mundo, Aldo, licenças gestantes para pai e mãe, às vezes de 2 anos, de 3 anos, porque do ponto de vista, inclusive, econômico, está comprovado que o cuidado, que a atenção à saúde e à educação dessa criança de 0 a 6 anos, quando isso é feito adequadamente, quando os pais, as mães, os cuidadores têm essa disponibilidade de acompanhar essa criança, de estar ao lado dela, de dar essa atenção, esse carinho, esse afeto. Então, uma primeira infância assim, cuidada, desencadeia o desenvolvimento de adultos saudáveis e, por consequência, de uma sociedade mais saudável. Então, fica muito mais barato no sentido da importância comprovada cientificamente de investimento na primeira infância do que depois investimento em remediação, em tratamento, em saúde mental e outras questões. Professor, como é que a senhora avalia esse suporte dado às famílias, do ponto de vista do Estado brasileiro, levando em consideração, inclusive, que o governo federal decretou agora agosto como mês da primeira infância? É um primeiro passo, e é um primeiro passo essencial, essa reflexão, essa possibilidade de formação das pessoas, das famílias, especialmente as mais vulneráveis, que elas possam ter acesso à orientação,
a acompanhamento e a suporte dado pelas políticas públicas, por exemplo, como ter acesso, mães, nós bem sabemos, não é, Aldo, que hoje mais de 50% dos lares brasileiros são encabeçados por mães trabalhadoras, então elas precisam contar com esse suporte, por exemplo, da creche, que as creches sejam suficientes não só para 30% das crianças desse país, mas para todas elas. Então, realmente não é suficiente, estamos engatinhando, mas é um primeiro passo necessário, importante e um começo nessa caminhada.